Olá, queridos ouvintes do Na Veia. Muito bom falar com vocês depois da Páscoa, depois de comer muito chocolate. Estou aqui com os meus queridos amigos Gina Muniz e Fernando Soubia. E a gente vai tratar de um caso aqui muito interessante. É, a gente quer agradecer muito o carinho, né? O último episódio, as pessoas interagiram muito com a gente e cada dia mais a gente se sente acolhido aí pela nossa comunidade na veia. Mas vamos lá. Tem um caso aqui, a gente sempre dá o serviço completo, habeas corpus, 783.927 de Minas Gerais, impetração da querida Defensoria Pública de Minas Gerais. E o caso é o seguinte, né? O STJ reconheceu esse habeas corpus do STJ, da relatoria do grande ministro também, Sebastião Reis Júnior. Na verdade, é uma decisão monocrática dele. Numa situação em que ele trancou a ação penal, né, concedeu a ordem para trancamento da ação penal, reconhecendo a ilicitude da prova produzida em relação a um crime de aborto. E por quê? Uma pessoa, né, uma paciente, que foi num hospital em decorrência de complicações de um aborto realizado na sua residência, segundo a informação da própria paciente, buscou atendimento médico. E o médico que a atendeu, diante da informação dessa tentativa, né, caseira de aborto, comunicou tal fato à polícia. Além de comunicar a prática desse delito de autoaborto, também enviou, né, o prontuário médico dessa paciente para fazer prova em relação ao delito, bem como ainda depois foi arrolado como testemunha. Então vamos lá, né? Vamos primeiro pensar na questão do médico e depois, né, até do Ministério Público em utilizar, né, se ele já não deveria sequer fazer a denúncia, né, como alguém que tem que ser resguardar a ordem jurídica. E ainda o Ministério Público ainda rolou esse médico como testemunha. Nós temos já no Código de Processo Penal uma vedação para que algumas pessoas sejam testemunhas. Entre elas, né, pessoas que devam guardar sigilo, né, em razão do seu ministério, ofício ou profissão. Então, elas só podem depor se elas forem desobrigadas pela parte que teria aí, seria beneficiada por esse segredo. E eu, inclusive, já tive um caso desse de pastor que vai testemunhar em relação a fatos envolvendo criminosos que ele teria conhecido por meio de confissão. Eu tive um caso desse que, inclusive, eu contraditei a testemunha, né? Coisa de Então, filme, hein, Rafael Garcês? contraditei lá em Queimados, numa das minhas primeiras designações. Aí, né, promotor se achando. Ah, gente, ó, não vou falar mal. Aqui eu vou falar hoje até bem do Ministério Público. Se achando malandrão, arrolou o pastor. Malandrão. Aí, ó, excelência, né? Vou aqui contraditar a testemunha. Uma vez aqui que provavelmente que ela vem dizer, ela tomou conhecimento por meio, né, da confissão. Aí perguntei se o que ela iria dizer teria sido com base em algum momento ali da condição dele, né? Nem confissão propriamente dita, condição dele de líder religioso. E aí ele confirmou que seria uma informação dessa, e aí eu usei a contradita e a pessoa não foi ouvida. Foi aqueles momentos assim, né, que a gente fala, ai, gente, ainda bem que eu li o Código de Processo Penal artigo por artigo antes de fazer a prova. É que o Mas pessoal ainda aí, tem que lembrar, né, que existem duas questões relativas a quem pode ou quem é obrigado a depor, né? Em aula, eu falo, olha, uma das coisas que o pessoal esquece de dizer que é obrigação da testemunha é prestar depoimento. Se você é testemunha, você não tem escolha entre prestar ou não depoimento, a não ser em alguns casos. Então, temos lá no 206, salvo engano, né, que vai falar
pai, os irmão, né? parentes, Ascendente, descendente, isso, linha reta, cônjuge, não sei o quê. sim, E o 207 é mais aprofundada essa vedação. Fala, efetivamente, são proibidas de depor. Não é que ela sim, depõe se quiser. Não, porque você precisa garantir a confiança nessas profissões, nesses ministérios e tal. Meu, pô, senão ninguém mais vai conseguir confiar no próprio psicólogo, no médico, no padre. Tá? A troco de quê? De sim, alimentar um sistema penal que já é seletivo? exatamente. Então, esse sigilo, né, é a base de muitas profissões. E, nesse caso aqui, houve o reconhecimento da nulidade das provas e, portanto, a materialidade delitiva, né, não seria mais possível de ser comprovada, né, uma vez que aquelas provas foram coletadas, né, com a quebra do sigilo profissional entre médico e paciente. E esse caso também é interessante porque a base jurídica, né, que o ministro decidiu, a defensoria até pediu também a tipicidade da conduta. Eu nem vou entrar nisso, porque tem uma DPF que trata que esse crime aí não teria sido recepcionado. Isso não foi admitido, então a gente não vai tratar disso. Vamos tentar aqui no processo mesmo, né? A base para para esse sigilo e para o reconhecimento da ilicitude dessa prova são os regulamentos, né, a resolução do Conselho Federal de Medicina, de número 2217 de 2018, que no seu artigo 73 estabelece esse dever de sigilo. Então, olha que interessante, né? A nulidade decorre não de uma lei, né, mas sim de um regulamento, de uma resolução profissional, que estabelece no artigo 73 aqui, que fala que prevê que a vedação em questão permanece nessa vedação em relação a não poder noticiar os fatos que tem conhecimento a partir do exercício profissional, também nos casos de investigação de suspeita de crime. Então, a resolução entra nessa questão. Não é só para preservar a intimidade daquele paciente. Mesmo que um médico tome conhecimento de algum fato criminoso, ele não pode comunicar à polícia, porque ali está albergado por um sigilo profissional. Então, é muito interessante que a fonte que o ministro Sebastião foi se utilizar também a partir da fundamentação da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais foi esse dever de sigilo, né? E trouxe também, né, esse dever que, no caso aqui, estabeleceu-se também que até nos casos em que há uma notificação compulsória a doenças, a fatos, né, como a gente teve a Covid aqui, de comunicação compulsória, a própria resolução, uma outra resolução também do Conselho Federal de Medicina, a 1605 de 2000, estabelece que é vedada a remessa do prontuário médico. Porque, claro, não, se o médico não pudesse, ele não pode testemunhar, mas ele pode mandar o prontuário, daria tudo no mesmo, né? Porque seria uma prova Pois é. documental. Mas então a gente tem realmente um sistema bem hermético aqui por meio das resoluções do Conselho Federal de Medicina que estabelecem isso. Olha, você não pode comunicar, tá? Você não pode revelar esse segredo profissional e você também não pode mandar o prontuário médico. Nada disso foi feito por esse profissional. Então, a gente Isso aqui não aí, está Rafa, analisando. adicionar aqui, é a mesma É, questão das drogas, né? Quando você afasta as pessoas com essa criminalização. O pessoal postou, eu não lembro se eu postei alguma coisa e o pessoal foi reclamar, falando, porque o médico então tomou conhecimento de crime, ele não vai poder falar? Não, não vai. Porque se ele é obrigado a falar, ou se ele pode falar, as pessoas que estão na situação que essa garota estava, não vão ao médico. E vão aí a morrer em casa. finalidade da existência daquele profissional que é cuidar de pessoas, não é promover segurança pública, né? Sim. Então, e acaba indo por água abaixo, porque ninguém vai, pois, o pessoal vai ter medo de ir lá se Vamos tratar. lembrar que
quando é um caso de vítima, uma criança que foi levada, está claro que ela foi vítima de uma agressão dos pais ou um estupro. Ali, a É pessoa comunicação não vai vitória, estar né? respondendo a um processo criminal. Ela é vítima de uma ação de terceiro. Então, aí não está tendo violação desse dever funcional. Então, vamos deixar isso claro. O médico, a depender da condição de quem cometeu o crime, como ele conheceu o crime, né? Então, se ele está na condição de quem está atendendo a vítima, e uma vítima vulnerável, há casos, sim, de notificação compulsória, tá? Mas não é esse caso aqui, em que ele está tratando a perpetradora de um crime. E, nesse caso, ele não poderia comunicar. E, por isso, houve o reconhecimento muito bem feito pelo relator aqui e deixou muito claro essa questão do sigilo profissional. É um caso para a gente pensar, né? Ô, Rafinha, Que. Oi, pode falar. não, e assim, esse caso me faz lembrar outro caso, né? É incrível perceber como nós, mulheres, nós nunca agradamos, nós nunca estamos corretas. Se a mulher aborta, ela é julgada. Se a mulher opta por levar à frente uma gravidez, resultante de um estupro, e ao final entregar o bebê em adoção, ela também é criticada por isso. E aí me veio aqui em mente aquele caso da atriz Clara Castanho, né? Em que ela optou por levar a gravidez adiante de forma sigilosa, por toda a dor que ela estava sentindo, segundo ela relatou, e entregou o bebê em adoção e também não houve esse dever de sigilo. E você aí que está estudando a lei de proteção de dados, eu estou interessada em aprender com você. Fale aí um pouco sobre Rafa essa está situação. estudando a LGPD em alemão. Não, olha Gente, só, desculpa. não é alemão. Os autores que eu estou estudando são brasileiros, mas que têm uma formação alemã. E a lei lá, né, da Comunidade Europeia, da União Europeia, de proteção de dados, está muito calcada nas decisões da corte alemã. Então é isso, gente. Então Ó, já tá limpo, não. Rafa. Para de esfregar na nossa cara, não A precisa. gente já entendeu, Rafa, que você está quase um alemão. Ensine para a gente, não precisa antes fazer essa apresentação que a gente já conhece. A gente Então, quer. Vá. pode falar, Gina. Não, estou dizendo que eu quero é aprender. Quero beber aí dessas fontes. Então, eu acho que quando nós tivermos, né, inclusive uma lei geral de proteção de dados em relação à persecução penal, vai ficar claro que esse tipo de dado, né, esse é um dado sensível, claramente, que é um prontuário médico, evidentemente não pode ser compartilhado. Aqui nós temos uma regulamentação. A profissão de médico tem uma regulamentação. Não sei, e aí a gente tem que pensar, será que todas as profissões têm a regulamentação que a medicina tem em relação a essa vedação de compartilhamento de informações do paciente? Porque é muito importante a gente lembrar que, quando a gente pensa num sistema de proteção de dados, a gente coloca a autodeterminação informacional como um direito fundamental do sujeito. Então, as pessoas não podem ter suas informações. Na verdade, o nosso Poder Judiciário, quando a gente. Gente, eu vou começar a falar. Quando a gente entra num site, igual um Jus Brasil, que até teve o caso ali da anedota lá do Flávio Uhum. Dino, ou quando você entra e qualquer pessoa e pesquisa o seu nome no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e você consegue ver se a pessoa está respondendo processo, o próprio Poder Judiciário brasileiro ainda não percebeu que isso é uma violação. E Então, O Poder mais, né, Judiciário Rafa? não viola Para quem normas. acha. O Poder Judiciário não viola normas. É. As E para normas quem é que estão no acha. caminho do Poder Judiciário. E para quem acha que defensor público sempre está, aqui contém ironia, né, defendendo o bandido, a lei de proteção também vale para o cidadão do bem. E aí, sim, Rafa brilhantemente colocou um vídeo essa semana nas redes sociais dela, que eu fiz questão de compartilhar na minha, que eu achei super interessante, sobre o caso daquelas duas mulheres que foram presas de forma injusta. E explica aí, Rafa, foi interessantíssimo. é.
O que acontece lá é como a gente ainda não tem uma regulamentação de Só um como parêntese, pessoas presas na Alemanha. a Então, Alemanha direito na alemão, Alemanha. passa a palavra para Rafa Garcês. Vou citar até aqui em alemão. Mas como a gente não tem uma regulamentação dessa forma de compartilhamento dessas informações, existe uma desconfiança da comunidade europeia com a informação que é enviada pelo Estado brasileiro. Olha que coisa maravilhosa. Porque nunca sabe se aquela informação está sendo enviada a partir das premissas que a comunidade europeia tem de resguardar, né, essa autodeterminação informacional. Então, quando a gente fala assim, mas por que o Ministério da Justiça não tem um acordo de colaboração, né, de cooperação com a Justiça Criminal Europeia? Porque nós não temos nenhum tipo de normativa acerca do tratamento de dados. E aí a Europa fala assim, olha, os dados que vocês mandam não são confiáveis. Como que eu vou trocar informações com vocês se eu não posso confiar que isso não vai ser vazado, né? Que um delegado não vai vazar para a Veja, para o Estadão, para a Folha de São Paulo, como E a um gente vê juiz não vai todos mandar um os áudio dias. pro Fantástico. Que não vai fazer uma entrevista, vai receber aquele material lá. Até a gente pode citar Daniel Alves, eu não sei. Vai receber o material e não vai fazer uma entrevista e mostrar aqui as provas aqui que a justiça espanhola mandou para a gente, as provas aqui que a justiça italiana mandou, expondo. Porque lá, apesar de ser criminoso, os direitos, né, fundamentais das pessoas seguem resguardados. Né? Acho que a gente tem que evoluir. Eu vou te falar, me causa espécie. Por exemplo, a questão desse monitoramento por câmeras pela cidade, segurança, só é permitido na Europa em locais em que haja fundamentação por conta da alta incidência de crimes. Você não pode sair colocando o Estado, colocando câmera em tudo quanto é esquina. A gente não consegue pensar nisso, né? Porque a gente aí também a gente vai ponderar, a gente vive numa cidade, num país que tem muita criminalidade de rua e tal. Mas é assim, Seria Gina, para falar, a gente tem que um fazer um episódio para falar assim, porque explode a nossa cabeça, porque é muito Você está diferente. responsável por conduzir esse episódio. Deixa eu A gente estudar tava falando mais. do quê mesmo? Ah, é do É, é, aborto. deixa eu só acabar então, que E tem depois relação, viu? só falar aqui que para concluir aqui uma parte do julgado que eu achei muito interessante, citando até um outro julgado antigo até, para a gente ver que de 98 aqui, da quarta turma aqui, colocando assim: o sigilo profissional é exigência fundamental da vida social que deve ser respeitado como princípio de ordem pública. Por isso mesmo que o Poder Judiciário não dispõe de força cogente para impor a sua revelação, salvo na hipótese de existir específica norma de lei formal autorizando a possibilidade de sua quebra. E aí é o que não se verifica nessa espécie. Então, vamos pensar nisso, né? A gente tem que respeitar os sigilos. Apesar de diariamente a gente ver inquérito que é sigiloso sendo vazado por autoridade policial, até por juiz, até por promotor, talvez até por defensores, mas a gente deveria ter um pouquinho mais de cuidado com o sigilo, né, Fernando? O que tu acha aí? Tem algum Acho que caso você bom, está, Fernando? como de costume, corretíssima, né? Porque, assim, há um manancial. E aqui, não que a função do advogado, do defensor público criminal, seja ficar cavando nulidade, né? A gente não é catimbeiro. Mas, muitas vezes, faltam as ferramentas para reconhecer essas nulidades, essas problemáticas no processo penal, por falta de um vocabulário, de instrumento mesmo, né? Tem até uma analogia que o Zizek faz, que é interessante, eu acho que ela entra bem aqui nesse caso. Ele descreve, né, um sujeito que está indo para uma colônia penal, e aí quando ele chega na colônia penal, ele combina com o irmão dele e fala, olha, vamos escrever num código. Tudo que eu escrever em azul, porque todas as cartas eram analisadas, né, pelos guardas. Tudo que eu escrever em azul é mentira e tudo que eu escrever em vermelho é verdade, tá? E
Aí, quando ele chega, ele manda a primeira carta dele e fala: olha, todas as condições de cumprimento de pena são maravilhosas, os guardas são gentis, tudo em caneta azul, né? Os guardas são gentis, e a comida é boa, etc. A gente tem trabalho, pipipi, popopó. Só falta pra gente uma caneta vermelha. Então, assim, então, muito Fantástico. Maravilhoso! É. Então a gente fica sem instrumento para ou sem a capacidade de reconhecer as nulidades e elas vão passando ao largo. Como a Rafa falou, a ideia da lei de proteção, de lei geral de proteção de dados, combinada aí com esse péssimo tratamento que é dado aos dados dentro do sistema judicial brasileiro, você estudando isso aí, dominando, você vira rei, você nada de braçadas. Não porque você está cavando nulidades, mas porque você passou a reconhecer essas nulidades e os prejuízos que Sim. elas trazem. E isso é muito importante. Então, assim, sigam a Rafa, né? A Rafa agora vai virar coach Ah, de para com isso. LGPD. É. É, E que fique aqui claro, vocês têm prova que a gente já é amiga dela há muitos anos, né? Se ela quiser se distanciar da gente, a gente já rola vocês mas como só, testemunha. só falta um mestrado na Europa. Mas quando eu chegar lá, aí a gente conversa. Aí eu vou estar no Na nível de vocês. Alemanha. Ó, Vergonha, né? mas o próximo episódio está aqui cobrado publicamente da gente falar da questão do reconhecimento facial feito pelas câmeras de segurança. E aí a gente Aqui é debate um outra coisa que pouquinho isso. O que que vocês acham? vai Não, só um tangenciar a minuto, né? LGPD, vai tangenciar a Para a proteção de gente dados, né? falar. Leia-se, para a Rafa falar e eu e Fernanda aprender. Mas estou Não, ansiosa, ó. vamos embora. Não, racismo algoritmo é a área do Fernando, É não é verdade. minha. Não, você Mas fala é assim, fica parecendo que interessantíssimo. eu sou o cara racista que coloca nos algoritmos vieses raciais. Não é isso, tá? É Você é porque o Que Elon fique Musk. claro. Você é o Elon Musk aqui do, Mas do sério time. mesmo, eu acho que esse episódio do reconhecimento vai ser de suma importância, até porque também, né, Rafinha, entrou e ficou aí a resolução do CNJ, que a gente Sim, também ainda não tratou aqui no podcast. A gente já 634, tratou né? Qual que é o número da resolução? Agora esqueci. 487, 484. 484. 484 de 484. Arrasou. 2000. Sim, Né? de É isso Então é aí, minha 2000. isso, gente. gente. É Na isso, né? veia. Na veia, falamos pra caramba. Tchau, Na gente. Na veia. veia. Na Até mais, veia. gente.